Olá a todos, esse é o primeiro highlights do grupo de estudos de tecnologia, informática e radiologia da SPR. Nós pensamos em como trazer esses assuntos de tecnologia de uma maneira mais palatável para toda a comunidade de radiologia. E dentre esses assuntos, o primeiro que nós vamos falar hoje é sobre teleradiologia, que, querendo ou não, é um assunto por mais que já haja uma certa consolidação da teleradiologia no Brasil, é um assunto que é dúvida de muitos radiologistas ou então de gestores de clínicas de radiologia que pensam em fazer com que o seu serviço tenha seus laudos feitos à distância. Principalmente agora com a nova lei para a telemedicina, esse assunto, querendo ou não, volta a ser rediscutido na radiologia também. E para hoje, nós trouxemos o Dr. Felipe Nirenberg, ele é radiologista, ele é diretor de um serviço de teleradiologia e faz parte da Comissão de Teleradiologia da Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro. Obrigado pelo convite. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho nesse tema que já não é novo, mas por motivos que todos estão acompanhando, ganhou uma temperatura e toques picantes nesses últimos dias. E como acho que dúvida inicial, a gente falando aqui, quais são os cuidados quando se toma a decisão de ter seus exames laudados à distância? Você é gestor de uma clínica e pensa em ter seus laudos, ter eles via teleradiologia. Quais são os cuidados que devem ser tomados? Eu acho que a gente está falando já de 10 anos da primeira resolução de teleradiologia, né? De 5 anos do incremento da resolução de 2014. Então, eu acho que no Brasil já não há mais espaço para falta de profissionalismo. Então, eu diria assim, o primeiro ponto, quando você for avaliar em contratar ou contar com uma empresa para te apoiar na elaboração dos laudos, é buscar profissionalismo. E o que eu quero dizer com esse profissionalismo? Fazer teleradiologia requer uma série de cuidados. Cuidados com a transmissão, que tem que ser criptografada, orientações à clínica, porque a empresa de teleradiologia estuda esse tema e trabalha esse tema no seu dia a dia, mas a clínica não. E na resolução existe uma série de responsabilidades que são da clínica de fato. Então, poder contar com alguém que vai te orientar, ou seja, que vai pegar na sua mão e vai contribuir para que você faça teleradiologia de forma correta, um exemplo claro, termo de consentimento informado. Assim, isso a empresa não pode fazer pelo hospital ou pela clínica, mas se a empresa não contribuir mostrando para a clínica que isso é necessário, pois isso faz parte da nossa regulamentação, talvez ela nunca saiba que ela está fazendo algo de errado. Então, acho que é isso, assim, olhar profissionalismo, com quem eu estou falando, qual é o histórico deles, quem é que faz parte dessa equipe, os radiologistas têm RQE. Eu acho que esses são alguns pontos que certamente evitam sustos maiores nessa relação. Perfeito. E você falou aí dos radiologistas. Para aquele radiologista que ele lauda teleradiologia, ele precisa ter o CRM específico para cada estado solicitante? Como é que funciona nesse quesito para esse radiologista que está interessado em laudar à distância? Essa pergunta é super bacana, eu acho que é bom que a gente esclarece. E a gente, apesar disso ser um assunto já bastante pacificado, é muito comum essa dúvida. E não só nos radiologistas, ela é muito comum nos conselhos regionais de medicina. Então, frequentemente, um conselho regional nos questiona sobre isso, ou seja, você elaborar um laudo não estando no meu estado, como é que funciona isso? Assunto pacificado, o radiologista ele precisa estar devidamente registrado no conselho onde ele reside e não no conselho onde o exame foi realizado. Isso faria uma confusão, uma burocracia, uma complexidade enorme. Acertadamente, o CFM, junto com o Colégio Brasileiro, pacificaram o tema. Então, basta ter um registro
no CRM para que você possa naturalmente exercer a sua medicina no Brasil todo. Legal. Voltando um pouco para as clínicas, nós vemos que, dependendo do tamanho da clínica, você vai ter uma infinidade de sistemas diferentes, de RIS, de PACS, até sistemas de gerenciamento próprio da clínica. E como é que funciona a integração desses sistemas do ponto de vista da teleradiologia? Normalmente se tem que ter um trabalho muito grande para que você adapte toda essa sistemática à teleradiologia. Como é que funciona isso? A gente vê, como a gente está falando de Brasil, a gente vê milhares de diferentes realidades, né? E especificamente na teleradiologia, a gente chega muito na ponta, é muito capilar o serviço. Então a gente está falando desde clínicas que estão adquirindo seu primeiro equipamento digital e tem uma estrutura tecnológica muito simples dentro da sua organização, até grandes grupos que precisam de apoio em especialidades distintas, cobertura de plantão, ou seja, dentro dessa gama a gente tem diferentes realidades e a gente precisa tratar essas diferentes realidades. O que é muito importante a gente entender que, assim como a gente falou de termo de consentimento informado, existem padrões também estabelecidos nessa comunicação. Você não pode simplesmente falar entre sistemas de qualquer forma. O ideal é que você use linguagens já padronizadas e a importância da integração maior é a gente tirar o risco de erro humano do processo. Sim. Isso especificamente em instituições que lidam com mais de um sistema, você adicionar mais um sistema da teleradiologia é um complicador enorme. Sim. Você corre risco de ter exames armazenados em um lugar, exames armazenados em outro, um risco enorme de fazer isso de forma manual. Sim. Então, normalmente, nesses casos, o ideal é você fazer uma integração entre sistemas para que eles possam conversar e você, como apoio, né, equipe complementar, você passa a ser enxergado da mesma forma que o radiologista da equipe. Você trabalha praticamente devolvendo o laudo dentro do sistema da instituição. E quando acontecem, eventualmente, como qualquer prática, ela é sujeita a acontecerem erros ou qualquer tipo de não andamento perfeito do processo, e você tem dois atores, você tem a clínica e você tem a empresa de teleradiologia. De que forma que são divididas essas responsabilidades, que pontos de atenção você veria de cada lado que são, digamos, pilares essenciais para que se tenha noção desse assunto? É uma cadeia, né? Então, parte do resultado do trabalho nosso como radiologista está diretamente relacionado ao que chega a nós, como informação e dados, né? Então, a gente costuma conversar com as clínicas e com os hospitais que, se eles não fizerem a parte deles, a gente não consegue fazer a nossa. Então, não só legalmente, como estamos todos atrelados numa cadeia de serviço e de atendimento ao consumidor, então somos todos responsáveis pelo desfecho, mas pensando no paciente como objetivo máximo do nosso trabalho, é fundamental que o hospital entenda que a qualidade do trabalho dele, de informação, do radiologista que atende, que faz a anamnese, que conversa com o paciente, que orienta o exame, que isso chegar de forma redonda para que seja a teleradiologia ou para que seja o radiologista que vai dar laudo, que isso é fundamental e isso impacta no nosso trabalho. Agora, considerando problemas no processo, vamos dizer assim, falhas nesse processo podem acontecer, inclusive falhas médicas, né? Eu brinco que só não erra quem não lauda, né? Somos humanos, estamos todos expostos a risco, a gente trabalha para levar esse risco a zero, a gente sabe que isso é bastante improvável, mas o nosso esforço é para tal. Mas
em havendo um erro no laudo, nós, como empresa de teleradiologia, nos responsabilizamos perante tanto o cliente quanto o cliente, no caso, hospital e clínica, quanto o paciente. Perfeito. E falando um pouco da parte técnica, o que é que você diria como pontos principais que devem ser tomados quanto a requisitos mínimos seja de transmissão dessas imagens, como a clínica deve trabalhar com relação a essa transmissão, e também quando se está laudando à distância, que tipo de requisitos mínimos, aí a depender, claro, da modalidade, que o radiologista, laudando teleradiologia, ele tem que tomar como cuidado? Essa segunda parte eu acho que ela é mais fácil de responder, porque tem alguns temas que eu acho que a gente não diferencia a teleradiologia da radiologia convencional. Perfeito. Então, assim, a regulamentação, inclusive, que trata de temas monitores, etc. e tal, ela é a mesma. Então, a gente simplesmente orienta a seguir o que as clínicas também devem seguir. No ponto do cliente, aí eu separo um pouco o cliente que tem demandas de urgência dos que não tem. O cliente que não tem, hoje, felizmente, a gente já tem uma estrutura de comunicação no país bem melhor, e como há uma pressão menor pela resposta, normalmente uma internet comercial simples é mais do que suficiente. Então ele vai ter um gateway capaz de transmitir as imagens com segurança, uma internet capaz de fazer essa transmissão dentro do tempo esperado. Quando a gente vai para a urgência, alguns pontos passam a ser mais relevantes. Garantia de disponibilidade, redundância, ou seja, qual é o grau de dependência daquele hospital, podem aumentar um pouco a necessidade de cuidados para que ele faça teleradiologia de forma segura. Perfeito. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi bem interessante. É um tema até que dá para esgotar mais ainda. Existe assim como a telemedicina, que foi há pouco tempo, para conhecimento de todos, existe uma legislação da teleradiologia que nós vamos deixar para consulta. É interessante que todos, tanto radiologistas que laudam teleradiologia, quanto serviços de teleradiologia, quanto clínicas de radiologia, tem que ter essa resolução na mão, porque é bem importante saber como lidar com esse tipo de assunto. Já existe até uma discussão de como ela é complementar ou não, ou se ela tem algum tipo de oposição ou não à legislação da telemedicina, mas isso é um assunto a ser discutido a médio prazo. E de qualquer maneira, nós agradecemos a quem está em casa assistindo. Nós aceitamos sugestões para próximos temas. Nós sabemos que a tecnologia é um tema que muitas vezes pode ser mais árduo, a depender de qual deles é abordado. Então, quanto mais for um assunto que os radiologistas têm dúvida, nós queremos saber que tipos de temas vocês querem tirar dúvidas e ter mais esclarecimentos. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E bom dia, boa tarde, boa noite.